Essa é a nossa 10ª aula assíncrona da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos do primeiro período de 2020. Tudo bem? Hoje eu abordarei o tópico modelagem black box, ou seja, caixa preta, com uso de redes neurais artificiais. O que acontece? Nós temos um panorama histórico de uso de redes neurais artificiais em uso em ciência, tecnologia e engenharia, que não é novo, tá certo? Mas o que acontece? Esse tipo de tecnologia tem impactado em muito o cotidiano de todas as pessoas que usam algum recurso tecnológico. Por exemplo, quando a gente tem reconhecimento de voz nos smartphones, né, nós temos uma tecnologia de redes neurais artificiais por trás sendo usada para reconhecer a voz, né? Então, me parece óbvio que nós tenhamos que aprender como que essas redes podem ser aplicadas nos modelos de engenharia, né? Então, redes neurais artificiais. Deixa eu trocar aqui a posição da câmera. Redes neurais artificiais, né, são compostas de rotinas computacionais. Então, nós estamos falando de recursos computacionais baseados em software, capazes de, a partir de um conjunto de variáveis de entrada, ou seja, de dados de entrada, produzir um grupo de dados de saída, de variáveis de saída. Alguma pessoa poderia dizer, uma função multivariável também faz isso. Realmente. As RNAs são famosas por serem aproximadores universais de funções, tá? Só que a rede neural artificial ela é treinada de forma supervisionada. Existem outras formas de treinamento. Existe o treinamento não supervisionado, mas aqui eu vou me dedicar fundamentalmente ao treinamento supervisionado, tá? Qual o intuito desse treinamento? O intuito é ajustar os parâmetros variáveis internos, que a gente vai chamar de pesos da rede, para que a saída corresponda a uma entrada, tá? Ou corresponda às entradas, né? Então, eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz de ter puxado esse texto de um e-mail que eu mandei para um menino que trabalhou comigo em 2011, né? Então, esse texto é um texto de um e-mail. Tá certo? Por isso que eu fui tão informal na explicação, né? E fico mais feliz ainda por esse menino ter feito mestrado e doutorado em engenharia química e hoje ser um pesquisador da área exatamente de aplicação de redes de inteligência artificial em engenharia. E de ter uma empresa, né? Fico extremamente feliz, uma empresa que trabalha com isso. Tá certo? Então, investir, né, nesses assuntos mais diferenciados, eu vou dizer assim, eu não vou chamar de aprofundados, vou chamar de diferenciados, tem um ganho absurdo quando a gente semeia em terra fértil, né? Se a gente semeia em terra fértil, né, é mais fácil da gente ter uma boa colheita, tá? Então, RNAs são rotinas computacionais baseadas na analogia fisiológica de como as redes dos neurônios naturais processam sinais de entrada, armazena informações e responde a esses sinais de entrada, impulsos. Na aula que eu falei de uso da computação natural, né, eu já tinha abordado isso, né, que nós usamos modelos da natureza e, baseado nesses paradigmas da natureza, nós copiamos eles e criamos entes que podem ser usados em computação, né? Então, as respostas são oriundas de um treinamento que pode ser supervisionado ou não, como eu já tinha falado antes.
Então vamos dar um exemplo. Quando uma criança de 6, 7 anos está aprendendo a ler, tá? Ela olha a letra N, que ela sempre viu essa letra N, tá? Mas a partir daquele instante que ela está sendo letrada, que ela está sendo alfabetizada, tá? Essa letra N passa a ter um outro significado, onde os professores, os pais, os agentes, né, ao redor da criança supervisionam, garantindo que a letra N seja um fonema, seja N. Entenderam? Então, tudo da nossa rede neural natural se passou desse jeito. Quando nós fomos apresentados pela primeira vez a um dado, essa informação causou uma estranheza, né? E aí, para conseguir causar uma consequência, para dar um significado, para dar um contexto, nós precisamos de um agente externo que nos explicou e criou uma correspondência entre o que é essa informação e o que ela significa. Por exemplo, essa cor aqui da minha camiseta, tá certo? A cor predominante aqui. Eu estou usando uma cor vermelha, tá certo? Alguém teve que me dizer que essa cor era vermelho. A partir desse instante, os estímulos ópticos enviados, os estímulos elétricos, desculpa, enviados pelo meu sistema de aquisição de dados, meu olho, meus olhos, tá certo? Que transformou essa imagem em sinais elétricos, que mandaram para os meus neurônios da parte visual do cérebro, associaram com uma parte cognitiva do cérebro a informação de que esse tipo de estímulo era vermelho. Tá certo? É isso que a gente vai usar em modelagem. Tá? Então, existe um fluxo de trabalho quando eu trato os dados para a modelagem black box. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que existe um dataset. Existe um conjunto de dados. O que esse dataset tem? Esse dataset vai ter algumas informações de entrada, ou seja, a partir do qual eu quero fazer alguma inferência, e informações de saída. Então, esse dataset aqui, onde existe uma correspondência entre as informações de entrada, no plural, muitas informações de entrada, e informações de saída, que são no plural, tá certo? Eu vou dividir mais ou menos 70% e 30%. Eu vou dividir. E essa divisão é importante que ela seja aleatória. Eu não posso escolher na sequência. Então, é uma divisão aleatória do dataset. Divisão aleatória do dataset. Por quê? Porque eu vou pegar e vou usar esse 70% aqui, eu vou fazer o treinamento supervisionado. Vai ser a etapa de treinamento. E esses 30% aqui vão ser usados na etapa de validação do modelo. Ou seja, depois que eu considerei treinada, eu vou pegar aqueles novos dados que estavam no conjunto original, mas foram separados por sorteio, tá certo? E vou testar a rede e vou verificar qual é o erro que eu tenho entre o modelado e o experimental. Então, esse conjunto de dados aqui, em geral, eles são conjuntos de dados experimentais. Então, por exemplo, se a gente for para a internet, tá? A gente vai encontrar os dados de caracteres MNIST. Caracteres MNIST, tá certo? O que são os caracteres MNIST? É um conjunto de dados de caracteres de escrita, igual eu estou fazendo na tela aqui, para reconhecimento óptico de escrita. Então, existe um dado disponível na rede do MNIST que permite a gente baixar esses dados e treinar as nossas ferramentas de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, reconhecimento óptico de caracteres, que é uma coisa hoje, OCR, Optical Character Recognition, tá certo? Reconhecimento óptico de caracteres, que são ferramentas que são triviais hoje em dia, elas estão transparentes ao nosso cotidiano, tá certo?
Por exemplo, o uso dessa ferramenta aqui da mesa digitalizadora permitiria eu usar um OCR que está embutido no Windows 365. Desculpa, no Office 365, óbvio. No Office 365. Por quê? Porque eu posso escrever e o Word tem uma ferramenta de OCR que pode reconhecer os caracteres. Né? Então eu tenho um tratamento, eu tenho um fluxo de dados, de tratamento de dados que eu tenho que seguir. Tá certo? Eu não posso usar todo o conjunto de dados. Tá? Eu preciso separar os dados, parte eu uso no treinamento e parte eu uso para validação. Né? Bom, como que funciona uma rede neural artificial? Então, a primeira coisa a gente tem que pensar que do mesmo jeito que no cérebro humano, a base de tudo é o neurônio. O neurônio. Só que esse aqui é o neurônio artificial. Bom, essa abordagem aqui, ela é uma abordagem que tem quase 70 anos. 70 anos. Tá certo? Então, ela vem do trabalho de Macaulay Pitt, em que eles tentaram modelar o funcionamento do nervo óptico de um sapo. Tá certo? Então, eles arrancaram o nervo óptico de um sapo, ou de um conjunto de sapos, e avaliaram os sinais elétricos desse nervo óptico a partir das soluções salinas, das concentrações salinas que eles colocavam em contato com o nervo óptico. E aí eles modelaram matematicamente. Então, o que acontece? A gente tem um conjunto de informações, tá certo? Então, essas aqui são informações de entrada. Informações de entrada. Que vão ser valoradas por pesos. Né? Matematicamente é uma operação de multiplicação. Matematicamente é uma operação de multiplicação, é vezes. Tá certo? E vão ser somadas para servir como entrada de uma função. Essa função, aqui, essa bolinha, é a representação do neurônio em si, tá? Então, quando eu estou falando de um único neurônio, tá certo? Estou falando de um único neurônio, esse neurônio, ele é caracterizado matematicamente por uma função. Essa função, f de x, j, tá? Ela pode ser uma função sigmoidal, pode ser uma tangente hiperbólica, tá certo? O atributo, o argumento da função xj vai ser o somatório dos pesos ij vezes ai, vezes as entradas, cada peso, né, em todas as combinações, menos o limiar, o threshold, o limiar. Tá certo? O que é o limiar? O limiar é o valor necessário para que o neurônio dispare uma saída. Tá certo? Essa saída, então, o T aqui é o limiar, é o threshold, tá certo? O threshold, tá? E aqui eu tenho a saída. Então, eu só vou ter uma saída se as informações de entrada forem significativas a mais do que o threshold para poder ter a saída. Isso aqui é o que a gente chama de perceptron. Originalmente ficou chamado como perceptron, tá? É a modelagem matemática de um neurônio artificial. Bom, redes neurais naturais são formadas por sinapses, ligações de bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios. Então, nós vamos pegar isso aqui e vamos unir vários desses. Então, o que nós vamos ter? Antes eu queria falar sobre a função sigmoidal. Tinha esquecido da função sigmoidal. Então, como é que é a função sigmoidal? A função sigmoidal é essa aqui, ó. Essa aqui é a função sigmoidal. Tá? Então, f de x é igual a 1 sobre 1 mais n menos x. Por que é importante? É importante porque se eu tiver uma saída com um valor de entrada muito grande, ela satura. Ela pode saturar tanto com uma saída positiva, quanto ela satura com uma saída negativa se o sinal for inverso. Certo? Então, nós temos sinais que podem ser positivos ou negativos, números reais, positivos ou negativos, que vão saturar essa nossa saída da função sigmoidal. Uma outra coisa, é importante quando a gente fala no fluxo de dados, que esses dados, as informações de entrada, as informações de saída aqui no dataset,
eles sejam, que eles vieram de experimentos, que eles sejam normalizados. Normalizados. Ou seja, o universo de discurso deles seja entre 0 e 1, ou entre -1 e +1, tá certo? É importante isso. Tá? Depois a gente transforma de volta para a escala real usando o fator de normalização. Tá? Eu já falei normalização numa aula anterior. Tá? Eu pego o menor dado, o maior dado, vejo o delta, divido os valores todos por essa diferença, vou reescalonar entre 0 e 1. É isso que eu faço. Tá? Bom, o que acontece? Você já deve estar pensando aqui, tem uma derivada. Ó. Tem uma derivada. Então, em algum instante, eu vou precisar da função derivada. Mas eu não vou falar nisso agora. Tá? Bom, as redes, como eu tinha dito, então, aqui a gente está numa estrutura bottom-up. Tá? Então, aqui nós temos, aqui embaixo, nós temos as entradas, múltiplas entradas. E aí nós temos os pesos das conexões de entrada, que são desconhecidos. Então, eu conheço as entradas. E eu conheço as saídas que correspondem àquelas entradas. Mas eu não sei os parâmetros internos da rede. Então, os parâmetros internos das redes, parâmetros interno da rede neural artificial, tá? Ele é desconhecido. Quais parâmetros são? São os pesos W e J. Tá? Eu não sei esses pesos. Eu não sei. O somatório disso aqui vai ser aplicado na função, vai produzir o B, que é a saída, e o B vai para a próxima camada. Então, eu tenho redes que têm várias camadas. A isso, nós damos o nome, essa organização, de topologia de rede. Topologia de rede neural artificial. Topologia de rede neural artificial. O número de camadas, número de neurônios de entrada, número de neurônios de saída, e número de camadas, e número de neurônios nas camadas internas. Certo? Então, eu posso ter a camada de entrada, então aqui estão os dados de entrada. Aqui estão os dados de saída, então as informações de saída. Aqui estão os dados de saída. E aí eu tenho a camada de entrada. Quantos neurônios vai ter? Qual o número de neurônios na camada de entrada? Tantos quantos forem significativos para modelar o meu processo. Existe uma regra? Não. Não. Não existe. Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse modelar o crescimento de um micro-organismo. Eu sei fisicamente que fatores como concentração do substrato, como pH, como temperatura, influenciam fisicamente o crescimento do micro-organismo. Então, os dados de entrada vão ser conjuntos de vetores com essas informações de entrada, ou com mais ou com menos. Mas eu preciso entender a física, a fisicoquímica, a biologia, a engenharia do processo que eu quero modelar. Né? Os dados de saída. Os dados de saída vão ter quantas camadas, quantos números de neurônios aqui na saída? Vai depender do que eu quero modelar. Por exemplo, se eu quiser modelar só concentração celular, tá certo? Eu vou ter um único neurônio. Mas se eu quiser, além da concentração celular, também um determinado bioproduto, tá certo? Por exemplo, concentração de um pigmento. Tá? Eu vou ter que ter dados de concentração celular e dados da concentração daquele pigmento, tá? Correspondentes aos dados de entrada. Ah, professor, lembra uma correlação? Lembra uma correlação. Só que vai ser uma correlação que não vai ser linear, óbvio, e vai ser uma correlação multivariável, não linear. A questão é, quantos neurônios eu vou ter na camada de saída? Eu não sei. Então, a gente não sabe a topologia de rede. A topologia de rede ela é desconhecida. A gente não sabe, nós vamos ter que fazer por tentativa e erro a topologia. Tá certo? Não existe uma forma de.
existem procedimentos automatizados hoje em dia de testar várias topologias, e aí a gente tem algoritmos computacionais que fazem isso. Então, na realidade, a gente não precisa mais fazer manualmente isso. Tá certo? Bom, com respeito à questão do tipo de resultado do modelo, então eu vou chamar de qualidade do predito pela rede neural artificial. Então, como a gente viu na aula anterior, quando eu falei a respeito da navalha de Ockham e do princípio da parcimônia, né? Quando eu tenho dados de entrada, e aqui eu só estou vendo bidimensional, porque é o que a gente consegue enxergar, tá certo? Se os dados de treinamento forem esses dados que estão aqui com X, ó, tá certo? Tá? Se eu escolher redes que tenham muitos pesos, pode acontecer que eu tenha essa curva aqui, onde eu tenho os dados de saída, as generalizações que estão representadas por quadrados. Ou seja, ela sofre de o que a gente chama de overfitting aos dados. Ela é incapaz de fazer predição. Ela se ajusta demais aos dados e não faz predição. Não é uma boa rede neural. Então, o princípio da parcimônia vale muito para treinamento para modelagem black box baseada em redes neurais artificiais. Por isso que eu fiz questão de falar antes dele do que vir para cá. Então, por exemplo, a saída do modelo das bolinhas é um modelo bem melhor, tá certo, do que esse outro modelo. Então, aqui eu teria uma saída de rede neural artificial bem treinada, tá certo, com uma boa generalização, e aqui eu teria uma rede neural mal treinada, ou overtrained, tá certo, porque ela seria incapaz de fazer generalizações, ela não é capaz de realmente aprender, tá certo? Ela simplesmente, se eu tiver uma rede que apresente overtraining, ela simplesmente super correlacionou os dados, porque ela foi super treinada, tá certo? Bom, a questão é, quando eu tenho a rede aqui, ó, eu entendi o fluxo de dados nesse sentido, a partir das entradas até as saídas, tá certo? Eu entendi o fluxo de dados das entradas até as saídas. Mas eu não entendi como que funciona para realmente, matematicamente, eu conseguir treinar, ou seja, determinar os pesos. Então, um algoritmo que a gente tem que ter uma noção importante de como ele funciona, e aí o que vai acontecer é que nós vamos ter a possibilidade de usar uma ferramenta automatizada, nós não vamos precisar meter a mão na massa na matemática, tá certo? Mas é importante fundamental que a gente entenda essa matemática, tá? É o algoritmo de treinamento chamado Backpropagation of Error, ou seja, a retropropagação do erro. Backpropagation é retropropagação, tá certo? Retropropagação. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho dois passes de cálculo. O primeiro passo é feito na direção forward, adiante, tá certo? Adiante, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dados de entrada, vamos multiplicá-los por um peso que foi um peso aleatório, que é para poder fazer a inicialização. Vamos calcular Z, vamos entrar na função do neurônio, vamos determinar a saída e vamos comparar essa saída com a saída desejada. Então, é uma subtração, é um cálculo de desvio. Só que essa função desvio, ela é um somatório de o y experimental menos o y calculado elevado ao quadrado. Então, é um desvio quadrático, que vai gerar um erro, é um erro. Esse valor, a gente vai usar uma fórmula de derivada desse desvio, tá certo? E nós vamos, baseado no que a gente chama de método do gradiente descendente, calcular uma variação do erro. Essa variação do erro vai ser calculada como essa fórmula aqui, tá certo? Isso vai nos gerar uma variação da função saída de cada neurônio, que vai permitir, usando a regra da cadeia das derivadas, determinar uma variação do peso, um ΔW. Esse ΔW nós vamos aplicar
no cálculo do W e vamos refazer todo o cálculo de rede. A essa repetição a gente chama de épocas de treinamento. Então, a repetição se chama de épocas de treinamento. É isso, é assim que funciona. Preciso botar a mão na massa para resolver isso? Não, não precisa. Porque a gente tem ferramentas maravilhosas de software hoje em dia. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa. E não precisa saber programar necessariamente, só precisa saber como é que é a organização dos dados para aquela linguagem. Tá certo? Tanto faz se vai ser Python, se vai ser Java, se vai ser pacotes como o Orange. O Orange, que é uma ferramenta que existe para treinamento, para tratamento de dados e eu tenho o Orange, tá? Não confundam com Origin. O Origin é uma ferramenta de gráficos. O Orange, que é laranja em inglês, Orange, tá? Ele é um pacote friendly, user friendly, tá? Ele é amigável para o usuário, que é baseado em Python. Então ele é só um framework, é só uma interface gráfica de usuário que permite eu usar modelagem para inteligência artificial usando Python nas camadas internas. Posso usar R? Posso usar R. R é muito usado para modelagem black box usando inteligência artificial. Porque é natural usar R, porque R se usa para estatística. Então, né, une o útil ao agradável. A pessoa já sabe usar R, porque ela usa estatística com R, e ela aprende a usar inteligência artificial com R, porque o R manipula dados estatisticamente. Tá certo? É uma ferramenta de tratamento de dados, né, estatística. Muito boa, por sinal. Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de aplicação. Então, eu fui na internet buscar, achei um exemplo aqui de novembro de 2019. Então, o que a gente tem? Modern Day Monitoring and Control Challenges Outlining on an Industrial Scale Benchmark Fermentation Process. Ou seja, são desafios dos dias atuais de monitoramento e controle de um processo em escala industrial de fermentação. Certo? Tá aqui o DOI, ó. Quem tiver interesse, tá certo? Vocês sabem como conseguir o arquivo. Tá? Tá aqui o DOI. É só pegar esse DOI aqui e fazer o que vocês estão acostumados para conseguir os artigos. Então, esse artigo é um artigo muito interessante. Vocês já vão ver por quê. Bom, do que ele trata? Ele trata de um reator. É um reator de produção de penicilina. Tá certo? Eu vou deixar aqui por enquanto. Tá? Então, a priori, o objetivo era construir um simulador industrial. Tá certo? Vocês têm acesso a esse simulador em MATLAB acessando esse endereço aqui, ó, www.industrialpenicillinsimulation.com, tá certo? E aí lá o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar o programa simulador em MATLAB, vocês vão encontrar o simulador, bem como vocês vão encontrar 2,5 gigabytes de um dataset associado exatamente a esse sistema. Então, observem. Quais são as medidas que são feitas para acompanhar esse processo fermentativo de produção de penicilina? Concentração de penicilina, medida, offline, ácido fenilacético, concentração de nitrogênio e viscosidade do meio. Esses dados foram feitos em simulação na prática. O modelo foi validado, tá certo? Então tem um modelo matemático por trás, esse modelo matemático foi validado. Para que haja validação, teve que existir uma comparação, tá certo? Esse dataset, vocês têm à disposição nesse endereço, é só baixar o dataset. Então vocês vão ter lá várias situações, com malha aberta, com controle manual, com controle automático avançado e assim por diante. Quais foram as medidas online feitas experimentalmente? Tá certo? Temperatura, pH, oxigênio dissolvido, peso, potência de agitação, a produção de gás, CO2, e a saída do oxigênio em excesso. Tá certo? O trabalho foi mais sofisticado. Recentemente eles colocaram também resultados
de espectroscopia Raman para acompanhar os bioprodutos, a concentração dos bioprodutos no meio. Bom, quais são as variáveis que foram controladas, né, manualmente? Vazão de substrato, água para injeção, né, taxa do ácido fenilacético, taxa de aeração, taxa de agitação, taxa de descarga para retirada de produto, água da injeção, nitrogênio. E automatizada foi o pH, através de uma relação ácido-base, e a temperatura, através da vazão da água de resfriamento da camisa do reator. Tá certo? Então, o que acontece? De posse desses datasets, desse dataset específico, a gente pode pegar uma rede neural nossa e treinar com esses dados. Foi o que eles fizeram no trabalho. Então, se vocês tiverem interesse, vocês acessem esse artigo aqui, e aí vocês vão ler. E agora, como vocês sabem como é que é uma rede neural, vocês têm mais chance de entender o trabalho. Inclusive, eu estou dando essa aula porque eu dei esse trabalho, esse específico não. Tá? Eu achei ele bem complicado, eu não quis dar esse trabalho, mas muitos dos trabalhos que eu atribuí para vocês ao longo da disciplina, nesse segundo período de avaliação, envolvem redes neurais. Então, assim vocês têm mais do vocabulário para atacar esse tipo de situação, tá? De redes neurais. Bom, só que aqui a gente tem usado o Scilab, né? Então, é minha obrigação falar a respeito do uso do Scilab para redes neurais. Então, a gente tem que instalar um Atom. O Atom, ele é, na realidade, um toolbox. Tá? Um toolbox, uma caixa de ferramentas, tá? Que eu baixo da internet. E vocês vão procurar por Neural Net no Scilab lá. Eu vou ensinar depois para eu dar o exemplo. Então, qual é o exemplo que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o exemplo de classificação, que é um exemplo bem mais simples, tá? E bem mais fácil de entender. Vamos imaginar que eu tenha conjuntos de objetos, tá? Que eles diferem em algum atributo. Aqui o atributo vocês já identificaram visualmente qual é o atributo, né? Aqui eu desenhei objetos com atributos, alguns com formato associado com círculos e elipses, e outros com quadriláteros. São os atributos. No exemplo que eu vou trabalhar lá no Scilab, que é o exemplo que veio no tutorial do Neural Net, a gente vai ter objetos que vão ser chamados de objetos A, e objetos B, que têm atributos diferentes. Tá certo? Esses atributos são chamados de features. O pessoal gosta muito de nomenclatura em inglês, são as features. Essas features são dois números, tá certo? Um número real, outro número real, tá? Que caracterizam esses objetos. São dois números. Tá certo? E nós vamos ter um conjunto de dados que vai dizer, olha, os dados tais são A e os dados tais são B. A rede vai ser treinada para saber classificar, a partir de uma nova entrada, se aquele dado seria A ou B. Entenderam? Por isso que é um problema de classificação. Isso é muito importante hoje em dia, extremamente importante. Existem ferramentas para tratar imagens de exames médicos, exames visuais, exames de tratamento de imagem, tá? Exames de imagem, como imagem de raio-x, para identificar doenças, que usam esse tipo de algoritmo de classificação, para identificar se nódulos são nódulos malignos, ou se são nódulos benignos, ou se são nódulos, simplesmente. Tá certo? Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante de ser desenvolvida e é fácil de ser entendida. Se eu entendo essa, eu entendo também como que eu uso Black Box Modeling para engenharia, em geral. Tá certo? Bom, então como é que fica o código em Scilab? Tá? Aqui eu vou explicar o código. Tá? Então, eu tenho a função de limpar a memória, limpa o console. Esse comando aqui é um comando que faz com que sempre os números aleatórios comecem com a mesma semente. Então, a sequência vai ser sempre a mesma, porque eu vou precisar de números aleatórios na mesma sequência, porque eu vou inicializar os pesos na mesma sequência, né? Para poder fazer o treinamento ficar sempre igual, senão o treinamento, cada vez que eu rodasse, o treinamento ficaria diferente. Em N aqui, eu tenho a estrutura da rede. Então, N descreve a topologia de rede. Então, como é essa topologia? Essa topologia é assim, ó. Eu tenho
2 neurônios de entrada, 1 neurônio de saída, e eu tenho 2 camadas internas, tá certo? 2 camadas internas. X são os dados de entrada, então esse aqui são os dados de entrada, que tem as features do conjunto de treinamento. E aqui eu tenho a descrição do target. T é o target, que é o objetivo, né? Então, por exemplo, 0.89 e 0.79 é do tipo 1. 1 significa A e 0 significa B. É uma discriminação binária. Tá certo? Então, eu chamo do tipo A 1 e do tipo B 0. Então, observe, quando as features tendem a 0, 0, o objeto é B. Quando elas tendem a 1, é o A. Tá certo? Bom, quando eu tiver a combinação intermediária, aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Aqui, ó, tá? Não é tão intermediário, 0.04, 0.07, mas esse aqui eu sei que é B. Porque 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, não deu outra. Daqui para cá, no conjunto é A, e daqui para cá é B. Tá certo? Bom, LP. LP é uma variável que é o learning rate, tá certo? É a taxa de aprendizado. Eu já modifiquei ela aqui. Originalmente, no exemplo, ela começava bem baixa, 0,4. W. W é a inicialização dos pesos. Então, eu vou inicializar usando feed forward, para frente. Tá certo? A inicialização dos pesos para topologia N. Então, o programa já sabe montar, já tem uma rotina interna lá, chamada ANN feed forward init, que vai montar uma rede e eu não vou precisar programar. Não vou precisar fazer os vínculos necessários para ter os pesos. T. Aqui eu tenho o número de épocas. Eu baixei o número de épocas quando eu colei o código. Tá? Originalmente esse exemplo era com 400 épocas. Tá? Eu baixei para 100 para rodar mais rápido. E W, de novo, aqui, ó, eu vou fazer o uso da rotina de treinamento mais simples, baseada no desvio padrão. Quais são os argumentos? São os conjuntos de dados, o target, a topologia, a matriz dos pesos, então a função recorrente, a taxa de aprendizado e o T maiúsculo, que é o número de épocas. Aqui é o número de épocas. Observe que tem que tomar cuidado com dois T's aqui. T minúsculo, que é um vetor, que é o target, e o T maiúsculo, que é o número de épocas. Bom, daqui em diante, então, é só teste, depois que treinar. Tá? Então, eu já tenho o Scilab aberto para rodar esse exemplo. Então, vamos lá no Scilab. Então, quando eu abro o meu Scilab, a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar o Atom de Neural Net. Então, eu vou lá em Aplicativos, Atoms, gerenciador de módulos Atoms, tá? São os Atoms. E aí ele vai abrir uma janela de um gerenciador que vai permitir eu fazer uso da seleção de quais os módulos que eu quero. Tá certo? E aí aqui, ó, eu tenho os átomos separados por tipo, tá? Eu posso pedir todos os módulos, todos, cliquei 2 vezes. Então observe que está em verde, já está instalado. Então eu tenho um atom ANN2Box, tá certo? ANN2Box é o nome, tá certo? Quando o Scilab roda, ele carrega esse atom que tem as rotinas que eu expliquei para vocês. Estão aqui as rotinas, algumas das rotinas, tá certo? Bom, eu estou com um exemplo aqui aberto, ó. É o mesmo código que eu mostrei para vocês, tá? E aí eu vou executar o código. Simplesmente eu vou executar o código, executei o código, e aí eu vou verificar que o Scilab está lá, pensando, processando, tá? O treinamento. Tá? O Scilab é uma linguagem interpretada. Então, se ele é uma linguagem interpretada, ele é lento comparado com outras linguagens. Observe, já rodou. Já rodou. Tá? Como o meu programa não tem saída, né, de dados, mas eu posso testar. Então, eu vou fazer o teste. Tá? Aqui, ó, eu vou copiar o vetor exemplo. Copiei o vetor exemplo. Tá certo? Eu tinha que ter transposto ele. Vou transpus. Tá? E aí vou fazer a chamada ao uso dele. Aqui, ó.
esse aqui é o uso. Então, a gente tem, no nosso workflow de trabalho, a gente apareceu um terceiro momento. O momento em que eu vou testar para validar. Então, ó, só que em vez de testar com o X, que eram os dados de treinamento, eu vou testar com exemplo. O meu exemplo, 0.85 e 0.78, ele tem que dar um objeto da classe B, tá certo? Ou seja, a saída tem que dar 0. Ou, desculpa, tinha que dar 1, tá certo? Então, eu tenho a resposta 1. Tá? Vamos trocar o exemplo agora aqui. Tá? Quando eu falei lá, eu falei ao contrário na aula. Tá? Vamos trocar o exemplo, vamos botar um valor estendendo a 0. Aqui, ó, tendendo a 0, tá? E vou rodar o exemplo de novo, tá? A saída deu próxima de 0. Ah, professor, mas em vez de dar 1, deu 0,96, em vez de dar 0, deu 0,02. Por quê? Eu treinei pouco. Eu treinei com 100 épocas. Se eu treinar com mais épocas, vai demorar mais. Quanto mais épocas eu treinar, então observe, eu vou vir aqui e vou aumentar o número de épocas. Vou aumentar para 1000 épocas, né? Vou treinar com 1000 épocas. E aí, nesse inteirinho, ele vai ficar rodando, o Scilab vai demorar mais tempo, bem mais tempo, agora vai demorar 10 vezes mais do que rodou, que levou para rodar antes, e ele está treinando. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando o algoritmo do backpropagation baseado num gradiente, tá? E com alguma evolução baseada no desvio, que eu não entendi, porque eu não procurei qual era a forma desse algoritmo no Scilab. E ele está comparando os dados do meu vetor lá, que tem as features de A e B, com o que deveria dar, com o que a rede dá para o target. Quando ele acabar o treinamento, depois de 1000 épocas, ele vai ficar por 1000 épocas rodando. Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou poder testar de novo. Tá? Então, observe que demore bastante. Tá? Scilab não é uma linguagem boa para usar treinamento em redes neurais, porque ele é interpretado. Qual seria a forma da gente poder resolver esse problema? Bom, existe um módulo chamado Sci2C, onde a gente pega um código do Scilab e transforma para C, compila para C, linguagem C bem mais rápido. Tá? Uma outra possibilidade seria usar o R, ou usar o MATLAB, ou usar o Python. Né? Usar o Python. Também é uma possibilidade. Tá? Rodou. Tá? Foi um tempo significativo. Bom, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Ó. Então vamos lá. Exemplo igual a 0.85. Vou rodar com o exemplo. Ó, já deu 0,99, já tendeu para 1. Vamos rodar para o exemplo do 0 agora. Aqui, ó, exemplo 0. E vamos rodar, deu 0.007, ou seja, tendeu para 0. Então, quanto mais épocas, a tendência é sempre melhorar. Tá certo? Claro, tem que tomar cuidado com o overfitting. E esse aqui é só um exemplo didático, um exemplo que foi disponibilizado pelos desenvolvedores desse Atom, tá certo? Para Scilab. Tá? Então, por exemplo, como é que eu poderia usar isso? Bom, eu poderia ter o vetor X dados de cultivo. E o target poderia ser, por exemplo, as concentrações celulares. Tá certo? E aí eu poderia ter uma rede neural que modelasse a cinética de crescimento. Então, se vocês forem ler a minha tese de doutorado, vocês vão ver que eu fiz isso. Só que eu fiz isso, em vez de usar com rede neural pura, eu fiz usando uma rede neurofuzzy. Tá certo? Bom, deixa eu sair daqui. Voltar pro PowerPoint. Né? Então, encerrando, eu fiz questão de apresentar redes neurais artificiais para vocês. Tá? Não é um assunto fácil, não é um assunto do cotidiano, tá certo? Mas é um assunto muito importante, já está na rua há muito tempo, e é importante que quem trabalhe com modelagem entenda como funciona o fluxo de trabalho das redes neurais artificiais e saiba que não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Hoje em dia, existem outras topologias de rede, tá certo? E o pessoal fala muito do Deep Learning. Deep Learning. O que é o Deep Learning? O Deep Learning é uma evolução de, em vez de usar uma única rede neural, eu usar redes neurais convolucionais. O
que são redes neurais convolucionais? São várias camadas de rede que tratam os dados junto, usando convolução, o nome está dizendo, tá certo? Ou seja, são várias camadas de rede, então aumenta muito a complexidade, mas para variar, a gente vai poder usar ferramentas prontas, tá certo? Bom, da onde que sai onde saíram essas informações que eu usei nessa aula? Bom, muitas das informações, das imagens que eu usei, eu tirei dessa obra aqui, que é uma referência bibliográfica que eu recomendo para vocês, e vocês têm como conseguir ela na internet, tá? Acessar ela na internet. Se chama Neural Networks in Bioprocessing and Chemical Engineering. Esse livro aqui, desses dois professores aqui, tá? Esse professor aqui está nativo ainda, tá? Ele trabalha no Instituto Politécnico da Virgínia, tá? Esse livro aqui é um livro de 1995. 1995, pessoal. Então, é uma coisa, isso aqui é um assunto que já tem 25 anos. Não tem por que a gente não dar esse assunto em graduação. Tá certo? Tanto é que tem outros cursos na universidade que vêm. Só que os cursos que vêm, eles não entendem como funcionam os processos. Tanto os processos químicos quanto os bioprocessos. Tá certo? Do mesmo jeito que as pessoas não entendem algumas coisas de por que eu trabalho com isso. Tá certo? É por isso que eu trabalho com isso. Tá? Então, parte do meu esforço diz respeito a disseminar isso dentro dos cursos de engenharia da Escola de Química e Alimentos. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem me acompanhou até aqui. Tudo de bom e fiquem bem.